Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Preparado, preparada para a nossa próxima aula? Hoje nós vamos conversar sobre o peão. Vocês já conhecem a posição inicial do tabuleiro de xadrez e sabem que os peões brancos começam na fileira número 2. Os peões pretos devem começar o jogo na fileira número 7. Muito bem. E agora nós vamos conhecer o movimento e a captura do peão. Para isso, eu deixei apenas os peões no tabuleiro e vou fazer um mini jogo conhecido como Batalha dos Peões. Neste jogo, vocês vão entender mais sobre o peão. Vamos lá? Os peões só andam para frente. Os peões brancos que começam na fileira número 2 andam para frente neste sentido. E os peões pretos que começam na fileira número 7 andam para frente no sentido oposto. Ambos estão andando para frente. Os peões brancos e pretos, quando estão nas casinhas que eles começam, eles têm um superpoder. Eles podem andar uma ou duas para frente, mas lembrem-se, só pode andar duas casinhas para frente quando os peões estiverem nas casas que eles começam. É isso mesmo. E o peão anda de um jeito e captura de outro jeito. O peão ele só consegue capturar na diagonal, como neste exemplo. O peão de E2 está como neste exemplo. O peão de E2 está na casa que ele começa. Ele escolhe andar duas casinhas para frente. 1, 2. Ele para então na casa E4. Muito bem. O peão preto, este peãozinho aqui de D7, resolve também andar duas casas para frente. Lembrem-se que andar duas casas para frente tem um nome. Se chama salto do peão. Então, este peão preto de D7 resolve realizar o salto do peão. Meu Deus do céu, este peão branco poderá capturar o peão preto de D5. Sim, os peões só andam para frente. Porém, para capturar o peãozinho do adversário, ele só consegue na diagonal para frente. Ele pode capturar na diagonal para a esquerda, lembrando, diagonais para a frente, do lado esquerdo e do lado direito também. Neste caso, só tem um peão preto na casa D5, ou seja, na diagonal para frente, do lado esquerdo. Então esse peãozinho branco pode capturar este peão preto. Ixi, os peões pretos não gostaram nada disso. Eles resolvem atacar um peão branco, andando com o peão de E7, uma casinha para frente. E eu pergunto agora para vocês, este peão branco de D5 pode capturar este peão preto de E6? Muito bem, ele pode capturar, pois os peões só capturam nas diagonais para frente e este peão preto está na diagonal superior do lado direito. Isso mesmo! Então esse peão branco pode capturar mais um peão preto. Muito bem! Agora é a vez de peças pretas. E eu pergunto aí para vocês, existe algum peão preto que possa capturar este peãozinho branco de E6?
Muito bem! Este peãozinho preto de F7 pode capturar na diagonal para frente. Lembrando que ele pode capturar tanto na casa E6 quanto na casa G6. Se tivesse um peãozinho branco na G6, mas não tem. Só tem peãozinho branco na casa E6. Então agora é a vez de peças pretas e o peão pode capturar este peãozinho branco. E capturou muito bem. E aí, vocês conseguiram entender como o peão anda e captura? Agora eu vou mostrar com flechinhas para vocês o movimento e captura de todos esses peõezinhos que estão no tabuleiro. Vou começar pelo peão de A2. Movimenta-se para a frente e captura na diagonal para a direita, pois do lado esquerdo não temos tabuleiro. O peão de B2 anda para a frente e pode capturar alguma peça do adversário que parar na casa A3 ou na casa C3. O peãozinho de C2 pode andar para a frente e capturar uma peça do adversário que parar na casa B3 ou casa D3. O peão de D2 pode andar para a frente e capturar uma peça do adversário que parar na casa C3 ou E3. O peão de E2 pode andar para a frente. Mas se ele está na casa que ele começa, ele pode andar uma ou duas para a frente. Vamos colocar essa flechinha em todos os outros também, que estão nas casas que eles começam. Muito bem, este peão de E2 pode capturar uma pecinha do adversário que parar na casa D3 ou na casa F3. O peão de F2 pode andar uma ou duas para a frente, capturar uma pecinha do adversário que parar na casa E3 ou G3. O peãozinho de G2 pode andar uma ou duas para a frente, capturar uma pecinha do adversário que parar na casa F3 ou H3. O peão de H2 pode andar uma ou duas para frente e capturar uma pecinha do adversário que parar na casa G3. E os peões pretos, como eles podem andar ou capturar? Vamos ver? Este peão de A7 pode andar uma ou duas casas para frente e capturar uma pecinha do adversário que parar na casa B6. O peão de B7 pode andar uma ou duas para frente e capturar uma pecinha do adversário que parar na casa A6 ou C6. O peão de C7 pode andar uma ou duas para frente, capturar uma pecinha do adversário que parar na casa B6 ou D6. O peão de D7 pode andar uma ou duas casas para frente e capturar uma pecinha do adversário que parar na casa C6 ou E6. O peão de E7 pode andar uma ou duas casas para frente e capturar uma pecinha do adversário que parar na casa D6 ou na casa F6. O peãozinho de F7 pode andar uma ou duas casas para frente e capturar uma pecinha do adversário que parar na casa E6 ou G6. O peão da casa G7 pode andar uma ou duas casas para frente e capturar uma pecinha do adversário que parar na casa F6 ou H6. O peão da casa H7 pode andar uma ou duas casas para frente e capturar uma pecinha do adversário que parar na casa G6. Olha só que imagem bonita que ficou com a explicação dos movimentos e capturas dos peões.
Agora eu vou ensinar para vocês dois jogos pré-enxadrísticos, que são jogos que ajudam as pessoas a aprenderem a jogar xadrez. Neste método, você não vai aprender todas as peças de uma vez só. Não, você vai aprender uma peça por vez. E depois, quando vocês estiverem craques em todas as peças, aí sim, nós vamos jogar o xadrez com todas as peças, o xadrez clássico. Todos esses jogos pré-enxadrísticos que vocês aprenderão neste curso, vocês poderão ensinar papai, mamãe, amiguinho, amiguinha, primo, prima, quem vocês quiserem. Eu garanto para vocês que com esses jogos pré-enxadrísticos, todos e todas que conhecerem terão a possibilidade de aprender a jogar xadrez. Então, ensinem mesmo! E agora, vamos para o primeiro jogo pré-enxadrístico, chamado de Mini Batalha dos Peões. Vamos colocar 3 peões brancos na fileira número 2. O primeiro peão branco em A2, o segundo em B2 e o terceiro em C2. Peões pretos, o primeiro em A7, o segundo em B7 e o terceiro em C7. Qual é o objetivo deste jogo? Se um peãozinho branco conseguir ultrapassar essa barreira de peões pretos e chegar em qualquer uma dessas casinhas, ou seja, A8, B8 ou C8, os peões brancos ganham. Porém, se um peãozinho preto, ou seja, os peões que estão em A7, B7 e C7, conseguirem atravessar esse tabuleiro e chegar em uma dessas casas, A1, B1 ou C1, os peões pretos ganham. Lembrando, se um peão apenas chegar até o final, vence. Mas e se os peões brancos capturarem todos os peões pretos? Os peões brancos vencem. E se os peões pretos capturarem todos os peões brancos? Os peões pretos vencem. Mas e se os peões brancos capturarem todos os peões pretos? Os peões brancos vencem. E se os peões pretos capturarem todos os peões brancos? Os peões pretos vencem. E se acontecer, por exemplo, de os peões pretos ficarem bloqueados, não terem mais casinhas para andar? Aí os peões brancos ganham. E se for a vez dos peões brancos jogarem e o peão branco não conseguir andar, ficar bloqueado, aí os peões pretos vencem. Vamos jogar? Lembrem-se que peças brancas sempre começam no xadrez. Então, o peão de C2 vai andar 2 casinhas para frente. O peãozinho de C7 vai andar 1 casa apenas para frente. O peão de B2 anda 2 casas para frente novamente, realizando o salto do peão. O peãozinho de B7 anda 1 casinha para frente. E agora o peãozinho branco de A2 faz novamente o salto do peão e vai para a casa A4. O peãozinho preto de A7 anda 1 casinha para frente e para na casa A6. Parece que esse jogo, Mini Batalha dos Peões, é muito fácil, não é mesmo? Mas não é tão fácil assim. E eu deixo aqui um desafio para todos e todas vocês. Imaginem agora que vocês são peças brancas. E eu vou dizer uma coisa. Vocês já estão com o jogo ganho. Porém, tem que saber realizar a melhor sequência de lances para brancas. Qual é a melhor sequência de jogadas para peças brancas? Alguém aí sabe? Vamos lá, vou mostrar para vocês. A melhor sequência é: o peão branco de B4 anda 1 casinha para frente. Qualquer um desses peões pretos pode capturar, não tem problema. Por exemplo, o peão de A6 captura. Nossa, agora peças pretas
tem 3 peões e brancas só 2. Não tem problema. Peças brancas vai perder mais um peão. Este peãozinho de C5 anda uma casinha para frente. Nossa, professor, mas desse jeito, peças pretas vai capturar de novo um peão branco? É isso mesmo, peças pretas terá que capturar este peão branco, pois se fizer qualquer outro lance, como por exemplo, peão captura 4, o nosso peão branco captura o peão preto de B6 e está apenas 2 casas da vitória, sendo que o peão preto que capturou este peão de A4 estará a 3 casas da vitória. Ou seja, os peões brancos chegarão primeiro. Então, este peão preto vai capturar o peão branco. Nossa, agora pretas têm 3 peões pretos e brancas têm apenas um peão branco. E agora? Tudo isso fazia parte de uma armadilha. E agora o peão branco pode andar livremente pela coluna A e está apenas a 3 casas da vitória. E os peões pretos, no caso B5 e C5, estão cada um a 4 casas da vitória. Peão preto avança, peão branco avança. Peão preto avança, peão branco avança. Peão preto avança e brancas vencem o jogo. E agora vocês vão conhecer o jogo Batalha dos Peões. Sim, é um jogo pré-enxadrístico que vai ajudar vocês a treinarem movimento e captura com o peão. Para este jogo, colocaremos os 8 peões brancos na fileira número 2. A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 e H2. E os peõezinhos pretos na fileira número 7. A7, B7, C7, D7, E7, F7, G7 e H7. Muito bem. Quem começa o jogo, brancas ou pretas? Brancas. Mas, professor, eu quero começar de brancas, o meu amigo também. O que a gente faz? Vocês podem pegar um peãozinho preto em uma mão, um peãozinho branco na outra mão. E aí, coloca atrás, lá nas costas, embaralha os peõezinhos e tum! O amiguinho vai bater em uma das mãos. Ele bate em uma das mãos e a cor que estiver na mãozinha, o peãozinho que estiver na mãozinha que foi aberta, será o peão que o seu amigo vai jogar. Ok? Assim, vocês podem fazer um sorteio e não ter nenhum tipo de confusão. Lembrando, o jogo de xadrez é para que a gente possa aprender, para que a gente possa ajudar, ensinar, fazer novos amigos. É isso aí. E agora, brancas vão começar esse jogo. Lembrem-se, se um peãozinho chegar até o final, este peão irá vencer o jogo. Por exemplo, se qualquer peão branco da fileira número 2 chegar em qualquer casinha da fileira número 8, peças brancas vão vencer, hein? E se algum peãozinho preto da fileira número 7 chegar em qualquer casinha da fileira número 1, pretas vence. Lembrem-se que se um peão só chegar, já venceu, ok? Vamos lá! Brancas começa com o peão de E2 para a casa E4. Peças pretas faz um lance parecido. O peão de E7 vai para a casa E5. Agora, o peão de F2 anda 2 casas e cai na casinha F4. E agora, será que pretas pode capturar esse peão? Pode sim! O peão preto de E5 captura o peão de F4. Agora é a vez de peças brancas. O peão de G2 anda uma casinha para frente e ataca esse peãozinho de F4. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é o melhor lance para peças pretas? É isso mesmo!
não é capturar não este peão de G3, pois se o peão preto capturar o peão de G3, este peãozinho de H2 poderá simplesmente capturar o peão preto de G3. E isso não será bom para peças pretas não, pois em apenas 1, 2, 3 lances, peças pretas poderiam vencer o jogo. Mas professor, este peão preto não pode andar 2 casas para frente agora? Não! Os peões só podem andar 2 casas para frente quando eles estão nas casas que eles começam. E este peãozinho preto de F4, ele já saiu da casa que ele começa. Mas andando uma casa para frente, ele agora se torna um peão passado. Um peão que não tem nenhum outro peão adversário que consiga atrapalhar o avanço do peãozinho preto. Vocês podem perceber que este peão de G3 não vai conseguir mais atrapalhar este peão preto, pois este peão branco ataca F4 e H4. E este peãozinho aqui de E4 ataca a casa D5 e a casa F5. Então o peão preto pode andar livremente. Agora é a vez de brancas. O peão de D2 anda 2 casas para frente. O peão preto de F3 vai para F2. Peão branco E5. Peão preto chega em F1 e vence o jogo! E aí, vocês gostaram de conhecer o peão, a mini batalha dos peões e a batalha dos peões? Eu espero que sim, e fiquem atentos, pois terá muito mais informações sobre os peões. Até a próxima aula. Tchau, tchau!